Olá, queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É um prazer estar de volta com vocês. Realmente é uma grande satisfação, não só pela divulgação da doutrina espírita, mas também pelo carinho que vamos desenvolvendo por essas casas de luz que trabalham em nome de Jesus. Então, a todos, um abraço fraterno, um desejo muito, muito grande de que este ano esteja transcorrendo com Jesus no coração de todos e que possamos, neste momento, sentir a presença sempre amorosa dos nossos mentores, desse Mestre Divino, que é o nosso guia, o nosso modelo, e que ele possa também nos conduzir no estudo de hoje. E o estudo de hoje, queridos amigos, é sobre o pensamento e a prece. Então, nós pensamos nesse tema em função das grandes dificuldades que todos, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, vêm enfrentando, mediante as dificuldades desse mundo de provas e expiações que se encontra em transição. E é sempre um momento de expurgo, mas é um momento também de muita movimentação espiritual. Então, é muito importante que a gente se mantenha conectado com Deus, nosso Pai, com os princípios espíritas de ética, de moralidade, mas a gente tem que lembrar sempre da importância da prece. Primeira coisa, nós sabemos a importância da higiene do corpo, é uma questão de respeito ao próximo e respeito a nós mesmos. Aliás, é uma questão de saúde. Então, a prece é a higiene da alma. Quando nós oramos, nós estamos tirando de nós mesmos um peso, é isso que a gente sente, um alívio, leveza. A prece é como um banho de Deus, é uma chuva de luz que se derrama sobre aquele que ora e que vai aliviando, relaxando os centros de força e eliminando muitas coisas ruins que nós acumulamos durante o dia, durante as horas em que ficamos sem orar. Enfim, a prece é muito importante. Além disso, ela é um alimento para a nossa alma. Assim como o alimento do corpo é importante para a nossa nutrição, a prece é o alimento da nossa alma. Então, nós gostaríamos de fazer uma abordagem desse tema, começando com uma frase de Emmanuel. Para mim, Emmanuel é tudo. Depois de Kardec, Emmanuel é o grande condutor da doutrina espírita, ele é o grande divulgador da doutrina espírita, e através dele nós tivemos grandes revelações, né? E ele foi um condutor muito firme de Chico Xavier. Então, Emmanuel diz o seguinte, que a prece é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. Isso é de uma grandeza, de uma beleza, só isso aqui já daria muito para a gente pensar. Porque o espelho de nossa alma é o que nós somos, é o que nós refletimos, é aquilo que nós pensamos, é a forma que nós agimos, enfim, é quem nós somos. E é a prece, nesse momento em que nós espelhamos a alma no momento da prece, é esse momento em que nos colocamos no rumo da esfera superior. Então, é divino esse pensamento de Emmanuel. E no Evangelho segundo o Espiritismo está uma coisa muito simples, que todos nós podemos entender com muita clareza. A prece é o nosso meio de comunicação com Deus. Isso é muito fácil de nós entendermos. Por quê? Nós sabemos que, além de poder orar por nós mesmos, ou por terceiros, ou em intenção de alguém que a gente nem conheça, ou por alguém que a gente conheça também, nós podemos orar por encarnados ou desencarnados, mas as preces são sempre escutadas pelos espíritos superiores, mas são encaminhadas para Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Deus está no comando. Se nós somos a individualização do princípio inteligente, nós somos filhos de Deus, fomos criados à semelhança de Deus, Deus é a grande inteligência, a inteligência suprema. Portanto, o pensamento de Deus sustenta todo o universo o tempo todo, nos sustenta o tempo todo. Então, isso é muito importante de nós entendermos, que nós estamos mergulhados em Deus como os peixes no oceano. Mas nós queríamos começar falando, para nós entendermos a força que uma prece pode ter, nós gostaríamos de começar falando de uma menção muito importante, de um livro muito importante, que é este livro, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Esse é um livro de pesquisa, de estudos, mas é um livro importantíssimo. E Ernesto Bozano, que sempre fez obras muito sérias, ele sempre pesquisou muito, estudou muito, ele fala, logo no início do livro, de uma coisa chamada escotografia. A escotografia é a fotografia do pensamento.
E não é que se a gente fotografa o que a pessoa está pensando, a paisagem, o ser que ela está pensando, não é isso. É a fotografia do pensamento no sentido da intenção do pensamento. Então, ele descreve vários tipos de pensamento. Pensamento de amor, como é que sai numa escotografia. Esse livro aqui é um livro do início do século XIX, do início do século XX. Então, nós tínhamos já, o caso que eu vou contar é de 1908. Então, nós tínhamos já, nessa época, esses estudos que provavelmente foram abandonados, mas que tratavam do pensamento, fotografia do pensamento, a escotografia. Então, ele conta como nós podemos lançar um dardo para uma pessoa através do pensamento, e que isso é fotografado, pensamento de ódio. A nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, porque se nós pensamos mal de uma pessoa, pensamos com raiva, nós emitimos um dardo mental para ela. E se a pessoa está desprevenida, não está num estado de prece, não está, o que é muito difícil, porque nós oscilamos o tempo todo, nós podemos pegar essa pessoa, no momento dela mais fragilizado, este dardo entra na pessoa espiritualmente, atinge o perispírito da pessoa e machuca, e fere. Então, ele coloca nossa responsabilidade sobre isso. Aí ele coloca ali vários tipos de pensamentos, pensamentos de quando a pessoa está confusa, como é, como é que foi fotografado. Mas esse caso que eu vou contar, de 1908, é o seguinte. Era um médium, que era um médium muito ostensivo, de muitas possibilidades, e ele um dia está na residência dele, toca a campainha, ele vai ver o que é. Ele abre a porta e é um livreiro. Era um rapaz que vendia livros religiosos, brochuras, bíblias. E ele tinha um pensamento muito cristalizado. Ele falava o tempo todo querendo doutrinar este médium, que era espírita. Ele queria doutrinar ele o tempo todo para trazer, e o médium se coloca, diz que é espírita. E aí, mais ainda, ele quer convencer o médium de que o que ele seguia que estava certo, né? Cada um acha isso, né? Inclusive ele diz assim, quando terminou a conversa, cada um achou que tinha convencido o outro, mas ninguém convence ninguém, não é através de uma conversa e muito menos uma discussão, né? Mas enfim, o rapaz falava muito, 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 muito de Deus e do diabo. Ele fala muito do diabo muitas vezes. E este médium relata, lá em 1908, isso foi publicado, que quando o rapaz saiu, foi embora, e ele se sentou para voltar a ler, estudar e tudo mais, ele viu 3 formas na frente dele. E ele olhou bem, e eram 3 diabinhos, assim, 3 diabinhos vermelhinhos, com aquela ideia que se fazia antigamente de diabo para as religiões mais tradicionais, com chifre, com rabinho, com tridente, vermelho. E os 3 ficavam flutuando na frente dele. E ele achou imediatamente que eram espíritos que acompanhavam o rapaz, que tinham ficado ali. E até ele ia trabalhar para ajudar os espíritos. Mas depois ele fixou bem a vista e ele viu que não eram espíritos, eram formas de pensamento. Eram como se chapados fossem, que nem em papelão. Então, eles se movimentavam, mas eles não tinham uma vida. Não tinham. Então, ele chama o espírito protetor dele, o mentor, que aparece, e fala para ele, e ele pede ajuda para desfazer aquelas formas de pensamento. Mas o espírito protetor, nós temos que fazer a nossa parte, não adianta a gente pedir e cai do céu, não é assim. Então diz para ele, faz uma prece, e ele faz a prece. E ele faz a prece, e ele faz uma prece muito firme, muito sentida, e as formas desaparecem. O que ele fala de interessante é que quando as formas desapareceram, ele sentiu no ar o cheiro de enxofre. Tal o pensamento do rapaz, tal a fixação do rapaz naquelas formas de diabinho. E ele acreditava, o rapaz, que eles tinham cheiro de enxofre, que o diabo cheirava a enxofre. O diabo nós sabemos que nem existe, né? Não existe nenhum ser que vá competir com Deus. Então, isso é a ignorância ainda, né? De pessoas que não entendem e acreditam, então, naquilo que é tradicional, não encontram explicação, aceitam aquilo que é dito. Mas essas formas sumiram, desapareceram e ficou o cheiro. Então, nós vemos a força do pensamento, a força do pensamento. Quando nós, na doutrina espírita, falamos do Evangelho do Lar, a importância do Evangelho do Lar, o Evangelho do Lar é uma prece pelo lar.
que sustenta o ambiente do nosso lar. Durante a semana, com as nossas discussões, medos, doenças, tudo, notícias, tudo aquilo que pode perturbar a mente de cada um, durante a semana, nós criamos em nós agonias, aflições, e que são emitidas para o ambiente do nosso lar. Quando isso acontece, nós emitimos os chamados miasmas, são como, claro que isso aqui é uma analogia, né? Isso a gente vai fazer apenas uma analogia. É como se a gente emitisse uns confetinhos escuros, pardacentos, pesados, e esses miasmas, eles grudam, eles colam nas paredes, na mobília, nos líquidos, nos alimentos. E, antes de tudo, ele passa por quem emitiu, né? Está prejudicando a quem emitiu. Então, no Evangelho do Lar, assim como o André Luiz fala de vários aparelhos que são utilizados pela espiritualidade, no Evangelho do Lar eles trazem verdadeiros aparelhos para lhe fazer a limpeza do ambiente, para extrair esses miasmas. Como é importante essa prece do lar, a prece coletiva de família. Ah, minha família não é espírita, faz sozinha. A pessoa faz sozinha, não precisa da família. É uma pena que a família não compartilhe, mas pode fazer o evangelho do lar a pessoa sozinha. Funciona do mesmo jeito, é igual, é a mesma coisa, mas tem que ser feito o evangelho do lar. Por quê? Eles levam, como o que a gente conhece é o aspirador de pó, que aspira da casa as coisas, a gente vai usar um aspirador de pó, né, como analogia, mas claro que não é, mas eles trazem aparelhos que aspiram esses, como um aspirador de pó, que aspiram esses miasmas. Então, isso é importante. A mesma coisa para a gente na hora do passe, para quem toma o passe, é a mesma coisa. Nós também acumulamos esses miasmas em nós mesmos, em torno do nosso corpo perispiritual. Muitas vezes nós chegamos a nos sentir extremamente pesados, pesados. E o que é isso? Nós estamos precisando de um banho de Deus. E o passe vem, o passe num dispersivo que vai retirando tudo aquilo, cada casa espírita faz do seu jeito, mas funciona, funciona, alivia. Ah, quando a pessoa está conectada no passe, quando ela está em prece durante o passe, quando ela está com o pensamento firme durante o passe, aquilo vai aliviar muito. Vai trazer benefícios inimagináveis para a pessoa. A mesma coisa na hora da prece. Por isso a importância de se orar diariamente, diariamente. Então nós temos que ter este hábito, o hábito da prece. E quem não tem, realmente é uma grande pena, porque a prece, como está no Evangelho, é o nosso meio de comunicação com Deus. Deus é o Pai, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte que nutre a todos os filhos, a toda a criação, em todos os níveis da criação, em todos os níveis, principalmente a nós, espíritos, que já temos o livre-arbítrio, que somos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas. Então, imaginemos a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos para terceiros e tudo que nós fazemos. Tão interessantíssimo que eu queria colocar, que eu vou mostrar um outro livrinho tão importante, que é esse da mãe do Chico Xavier. Esse livro, Cartas de uma Morta, eu não gosto desse nome, acho horrível, Cartas de uma Morta, mas o livro é magnífico, é maravilhoso, é de Maria João de Deus, a psicografia do Chico. E interessante que esse livro ficou famoso, conhecido, porque a mãe do Chico, depois que desencarnou, fez uma excursão pelo universo, pelo sistema solar, e ela conta como é que foi chegar a Saturno, e ela descreve os habitantes de Saturno, e ela fala do mar cor-de-rosa, e ela fala de como é tudo em Saturno. Ela descreve Saturno, uma água que não molha, né? Então é interessante. Isso ficou muito famoso. Ela descreve os seres de Saturno, que já é um mundo feliz. Ela fala também de Marte. Então, ela tinha muita curiosidade e, por mérito, ela teve essa possibilidade de fazer essa excursão. Deve ser um espetáculo, né? Mas, e o livro ficou muito famoso por isso, muito conhecido por isso. É um livro imperdível, olha, ele é muito fininho, para quem não gosta de ler, não tem desculpa, ele é um livro extremamente fininho, mas muito fininho mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro, e que eu acho que quem reler vai prestar atenção, é quando ela fala as orações dos homens. E aí ela diz assim, vejam bem, nossa especialidade, especialidade dela, o trabalho dela na espiritualidade, nessa época, pelo menos que ela editou o livro, mas os espíritos
mudam de função também. Neste momento, a especialidade dela era examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Olha a especialidade dela. Ela vai averiguar, ela vai no local para ver como é que são essas preces. Aí ela, olha o que ela diz. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, por ela, pela equipe que trabalha com ela, ou com as equipes que trabalham nessa função, na parte espiritual, procurando, então elas são anotadas, são examinadas, né? Então, o que eles fazem? Eles procuram estabelecer a natureza daquela prece, os seus méritos e deméritos, o mérito não só de quem está pedindo, como aquele que vai receber, né? Sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Então, o socorro, o que vai ser feito por aquela prece que foi enviada para Deus, ou não importa, ela vai para Deus de qualquer forma, só depois de examinada é que ela é catalogada, ela é selecionada para se saber o que vai se fazer. Então, nós já tínhamos pensado nisso, que existe na espiritualidade esse tipo de trabalho, e quantos trabalhos existem na espiritualidade que nós não temos ideia, o trabalho que a humanidade dá para a espiritualidade, porque aqui está falando da espiritualidade terrena, só da Terra, fora as outras esferas mais superiores, né? Então, essa que está próxima à Terra, ela trabalha incansavelmente em prol de quem? Dos sofredores, dos habitantes, daqueles que estão encarnados. Então, ela diz que também existem orações, ela diz que até as orações das crianças são ouvidas, tá? E são anotadas e vão ser também levadas em consideração. Mas ela está dizendo que qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Olha que coisa espetacular. E ela diz que há orações sublimes, sublimes. Essas orações sublimes, elas que saem da terra, elas vão, ultrapassam o local onde ela está, a Maria João de Deus, e vão para as regiões como um jato de luz, para as regiões superiores, como um jato de luz. Eles atravessam a região onde ela está e vão atingir, então, essas esferas muito mais elevadas, como um jato de luz. Então, imagina que tipo de oração, né, que a gente faz, se ela fica no nível mais terreno ou para onde ela vai. Mas olha que coisa linda, porque mesmo aquela feita por um malfeitor, ela vai ser ouvida. Se ela é prece, ela vai ser ouvida. Lembremos de André Luiz no nosso lar, que está me ocorrendo agora, que André Luiz é socorrido na medida em que ele, no momento que ele faz a prece, na medida em que ele cai em si e ora a Deus. E aí o socorro vem. Quer dizer, Deus está sempre disponível para todos nós, né? Para todos os filhos. Então, ela fala aqui dos espíritos mais elevados, da ordem de Aulos, que vão até eles, transmitindo, então, as ordens necessárias sobre o que fazer daquela prece, sobre aquela prece. E aí, para eles entrarem em trabalho, em execução. Então, a gente vê isso, que é uma coisa impressionante isso, muito lindo isso, é maravilhoso, maravilhoso. Não só pelo trabalho que nós damos, mas assim, como é que nós somos cuidados pelo Pai, como nós somos cuidados pelo Pai, mas como a espiritualidade trabalha tão incansavelmente, como a gente dá trabalho, como a gente tem que se cuidar nesse sentido de não ficar ocupando a espiritualidade por coisas banais, não é? Então, o que explica no Evangelho? Que nós todos estamos mergulhados no fluido universal, nós sabemos disso, né? E o fluido universal, ele, lógico, nós estamos falando de seres encarnados e desencarnados. Todos estamos mergulhados no fluido universal. Tudo está mergulhado no fluido universal. Então, ele é o veículo do pensamento. Então, a prece é transmitida através do fluido, do fluido. Por quê? Porque o pensamento, ele é eletromagnético. E como ele é eletromagnético, ele atinge no plano espiritual, como ele atinge no plano material. Então, é interessante isso, porque o pensamento, ele
ele passa por ondas, né? Ele é transmitido por ondas, mas ele é eletromagnético, e ele atinge aquele ponto ao qual ele está se dirigindo. E é por isso mesmo que nós podemos orar em qualquer lugar, dentro do metrô, em qualquer condução, nós podemos orar no centro espírita, nós podemos orar em casa, no trabalho, em qualquer lugar, porque não é o ambiente, não é o lugar, é o ambiente mental, somos nós. Nós é que criamos a possibilidade dessa prece, nós é que criamos o ambiente necessário para que essas ondas se elevem, é isso que a gente quer, não é? Não fiquem rasteiras, mas sejam ondas dinâmicas, né? Ondas curtas, que se elevem ao alto. Então, Emmanuel diz que é pelo divino circuito da prece, olha que lindo, pelo divino circuito da prece que nós obtemos o auxílio dos bons espíritos. Maravilhoso. Isso está no Evangelho. Os espíritos vêm nos auxiliar, eles acorrem a nos inspirar. E quando nós estamos confusos, mas entramos em oração, são eles que vão nos inspirar ideias sãs, eles vão nos inspirar para termos força mental necessária para vencer a dificuldade que nós tenhamos que passar, porque os espíritos não tiram as nossas dificuldades. Eles não tiram, porque elas são benéficas para a gente, elas são os desafios que nós vamos superar a fim de crescermos espiritualmente, a fim de aprendermos a tomar melhores decisões. Então, a gente aprende também com os erros, a gente aprende também com as quedas, e eles não nos livram das quedas. Deus não nos livra das correções, porque são elas que nos ensinam. Através delas é que nós vamos conquistar méritos, nos fortalecendo espiritualmente, não é? O que a gente faz na casa espírita? A gente vai à casa espírita, estuda, recebe passe, trabalha, abençoado o trabalho da casa espírita. Por quê? Eu costumo dizer que as casas espíritas são FIT espirituais, né? Então, é o FIT, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, FIT por quê? Porque na academia a gente fortalece o corpo, não é? A gente ganha musculatura, fica com o abdômen de tanquinho, o que a pessoa quiser. Pode ficar totalmente moldada pela academia. A academia é FIT do corpo, mas a casa espírita é o FIT da alma. É o FIT da alma. Então, é lá que a gente fortalece, com a ajuda da espiritualidade, com o trabalho, com o estudo, com o passe, a gente fortalece o espírito. A gente se torna um espírito mais robusto, mais pronto para enfrentar os desafios que são próprios de cada um, e cada um tem os seus. Na Terra não existe ninguém que não tenha suas dificuldades, seus sofrimentos. O grande exemplo é o Chico Xavier. Como ele teve doenças, como é que ele enfrentou as doenças, as dificuldades morais, que ele foi agredido de todos os lados, de todas as formas. Exemplo aos montes de espíritos idôneos, éticos, moralizados, e que foram rechaçados pela sociedade, tratados como verdadeiros criminosos. Nós não temos ideia. Se a gente não estudar a vida dessas personagens, a vida do Chico, a gente nunca vai saber, porque a gente sempre vai achar assim, nossa, o Chico era assistido por Emmanuel, ele trabalhava com o Dr. Bezerra, com espíritos de escola, com Eurípides Barçanufo. Nossa, Eurípides Barçanufo é um espírito de escola. E aí? Então, ele não sofreu? Ele passou por dificuldades enormes, numa pobreza extrema, mas ele segurou as pontas pelo trabalho dele, pela força espiritual dele. Todos na Terra passamos por imensas dificuldades. Imensas dificuldades. Então, nós temos que ter esse entendimento. A prece atrai para cada um de nós a inspiração. Os espíritos não vão tirar de cada um de nós as dificuldades, mas vão nos inspirar. E isso é muito bom. Inclusive a tomar um caminho. Eles podem nos inspirar, não vão decidir pela gente. Jamais, jamais. Não vão nos afastar do mal, mas podem nos desviar de um mau pensamento. Quando eles percebem que nós estamos entrando num momento de alguma situação que pode nos causar o mal, eles podem se aproximar e nos inspirar boas ideias. E vai caber a cada um de nós, aí sim, é o livre-arbítrio, caber a cada um de nós agir com o livre-arbítrio
tomando uma decisão mais certa ou não, né? Então, nós temos a responsabilidade dos nossos atos, para que a gente possa ter o mérito ou o demérito, né? Se a gente escolher errado, o demérito, para que a gente possa escolher entre o bem e o mal. Isso é o livre-arbítrio. Então, conforme nós vamos estudando, a grande vantagem de estudar, a grande vantagem do estudo, a grande vantagem da doutrina espírita ser uma doutrina que traz estudo, a doutrina espírita não traz só consolo, ela traz um consolo pela informação, porque nós entendemos o que é importante para cada um de nós, quais são as escolhas que nós devemos fazer. Quando uma pessoa, isso está no Evangelho, quando uma pessoa se sente, ela não se considera suficientemente boa para exercer uma influência salutar, ela acha que não é digna de fazer uma prece. Isso não existe. Não existe quem não seja digno de não fazer uma prece, porque todos são escutados por Deus. Todos são escutados por Deus. Então, todos os espíritos que recebem a prece, eles vão tomar alguma atitude. Ainda que seja tentar, muitas vezes, tirar da cabeça da pessoa aquela ideia que ele está como foco na prece, que se essa ideia é uma ideia que vai prejudicar alguém, porque muitas pessoas oram, a gente sabe, lógico, que cada um está num nível de entendimento e de ação, então, portanto, a pessoa pode orar para prejudicar a outra. Ela pode orar desejando que a pessoa fique doente para não sair de casa, para não atrapalhar, ou desejando mal de alguma forma. Mesmo assim, essa prece vai ser ouvida. Só que será que ela vai ser atendida? Ou será que esses espíritos bondosos que vão acolher esses pensamentos vão tentar, de todas as maneiras, inspirar essa pessoa a mudar o seu panorama mental? O que será? O que será que vai acontecer? Será que eles vão tentar, de todas as formas, fazer com que essa pessoa transforme aquele pensamento? Claro que vão tentar fazer com que essa pessoa mude, né, do lado negativo para um lado positivo. Nós começamos falando do pensamento porque está no pensamento o poder da prece. Então, isso é muito importante. Está no pensamento o poder da prece. Então, a prece não depende de palavras bonitas, não depende do lugar, como nós já falamos, não depende do momento, não depende de nós estarmos preparados, termos preparado para fazer a prece. Não. Ela pode ser imediata. A prece tem um poder de chegar a Deus. E vai chegar a Deus, de alguma forma. Mas nós podemos orar de qualquer maneira, em qualquer tempo, em qualquer lugar. É isso. A prece tem uma ação muito, muito poderosa. E nós queremos mostrar ainda mais um livro, que é esse livro aqui do André Luiz. Isso aqui é uma capa antiga, mas é esse livro aqui, Entre a Terra e o Céu. Então, logo aqui no início, tem um capítulo, que é o capítulo 1, Em Torno da Prece. Então, esse capítulo, o inteiro fala da prece. Interessante é que André Luiz explica várias coisas da espiritualidade. E em torno da prece tem muita coisa. E que muitas vezes a gente passa batido nos capítulos, nos livros, porque a gente está mais focado na história que está sendo transmitida do que nesses detalhes, nesses pequenos conceitos, em um parágrafo que traz, às vezes, muito ensinamento, mas a gente passa batido. Por isso que é importante, a primeira vez que a gente lê o livro, a gente lê com muita empolgação, qualquer livro, né? Quer saber como é que é, mas depois reler com calma, com o olhar de quem está estudando. E ali ele fala de uma prece chamada refratada. Então, a mocinha estava orando para a mãe dela, que estava desencarnada. Só que a mãe dela desencarnada, por uma questão de ainda desentendimento, ignorância, porque ela não era uma pessoa má, ela tinha se tornado uma obsessora da atual esposa do marido, porque o marido, com 2 filhos pequenos, essa mocinha estava com 19 anos, mas o outro menino era pequeno. Com 19 anos, perdão, com 15 anos, o outro tinha 9, 8 ou 9. Ele ainda era pequeno, e o pai casa novamente com essa moça, a mãe não perdoa, ela está ali pela casa, então a primeira esposa não perdoa e passa a obsidiar
a atual esposa. Mas a menina não sabia. E ela ora, não tem como saber, né, que a mãe estava nesse estágio de obsessora. Ela ora para a mãe resolver as questões lá que ela queria. Leia um livro, por favor. Aí o espírito está em condição de receber essa prece? Nem ouvia a prece da filha. Não recebia e nem ouvia, não conseguia ouvir a prece da filha. Não era por aí. Ela não tinha como receber a prece dessa jovem, porque ela estava num estado totalmente desequilibrado. Ela era um espírito realmente que estava ali na casa obsidiando a moça que havia casado com o marido dela. Neste caso, o que está no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro maravilhoso? Está o seguinte: essa prece é refratada. Então, o que significa? Esta prece é direcionada para esse espírito que está num estágio como obsessora, mas ela é refratada, ela é dirigida, ela bate ali, não, ela não pode atender, mas é levada para espíritos como Maria João de Deus, que estão responsáveis por receber preces, por catalogar as preces, por fazer as anotações, por selecionar, e ainda, muitos deles, dependendo do que seja, já podem resolver ali as questões ou direcionar a outros espíritos mais elevados, que vão, então, tomar alguma atitude com relação ao que deve ser feito. Então, é muito importante nós entendermos isso e termos isso em mente. Toda prece é ouvida. Toda a prece chega a Deus. Podemos pedir para o doutor Bezerra de Menezes, para Emmanuel, para o nosso espírito protetor, para quem a gente quiser. Para quem a gente quiser. Com certeza, eles recebem, mas toda a prece é levada a Deus. É Deus, o Pai, Criador, que é todo poder, todo amor, que é a sabedoria suprema do universo, que vai receber as preces. E muitas das decisões sobre a prece, sobre o atendimento da prece, que podem acontecer ou não, mas muitas dessas decisões são tomadas pela vontade de Deus, transmitidas para espíritos de altíssima hierarquia, porque algumas preces chegam direto, como Maria João de Deus disse, e vão ser atendidas. E vão ser atendidas. Agora, algumas não vão ser atendidas, muitas não vão ser atendidas, porque elas, se fossem atendidas, prejudicariam aqueles que estão pedindo, que não têm noção. Porque muitas vezes, no momento da dor, nós queremos nos livrar da dor e pedimos realmente coisas impossíveis, porque vão nos prejudicar. Isso a gente tem que ter muito entendimento. Então, aqui tem uma coisa muito importante que está no Evangelho, que é o seguinte: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto se muitos clamassem juntos em uníssono. Jesus falou isso, né? Jesus falou, quando dois se reunissem em nome dele e orassem, que ali ele estaria. É claro que um pode orar. Aqui está falando da força do pensamento, porque não adianta ter 100 pessoas numa assembleia orando. Se cada uma estiver orando, é o mesmo que orar individualmente. É o mesmo que orar individualmente. Então, se o objetivo da prece é comum, é único, e elas estão orando em uníssono, com o mesmo foco, com o mesmo fim. Vou dar um exemplo: pela paz do mundo. É um exemplo, né? Todos estão ali orando do seu jeito, mas pela paz do mundo, ou acompanhando firmemente alguém que está fazendo uma prece pela paz do mundo e a pessoa está acompanhando. Esta prece tem um poder vigoroso, porque juntamos todos esses pensamentos que são eletromagnéticos, formando aquela bola, aquela coisa, aquela energia, né? São pensamentos, o pensamento é eletromagnético. Então, a gente vê aí, mas a prece de uma só pessoa, sincera e que tenha mérito, pode ter tanta força de chegar ao alto quanto essa coletiva, mas é mais fácil. Nós conhecemos o nosso nível aqui na Terra, nós não somos uma flor de formosura, nós somos ainda, né, o mais ou menos querendo tirar a cabeça da lama, ainda querendo resgatar erros do passado, não cometer mais erros
nessa vida, mas ainda somos devedores, nós ainda somos muito devedores, né? Então, nós temos que lembrar da importância de não pensarmos coisas negativas, de nos mantermos com um pensamento elevado. E quando eu dou aula de doutrina espírita, livro dos espíritos, quando a gente está com aqueles iniciantes na doutrina espírita, eu sempre falo o seguinte: quando começar a vir pensamento negativo, porque ele vem, pensamento negativo vem, né? De medo, enfim, de aflição, aflição por um ser que a gente ama, que está doente, o que seja. Quando vier o pensamento negativo, quando você perceber que está começando a entrar numa vibração que te aflige, que faz teu coração ficar mais apertadinho, canta. Porque muitas vezes a pessoa não consegue orar. Não, naquele momento não. E a música, ela equilibra a pessoa. Então, canta músicas espíritas que a pessoa conheça, quanta luz, o que seja, né? Ou coloque uma música, uma Ave Maria, e entre na sintonia da música antes de orar. Porque aí sim você vai equilibrar a vibração do teu pensamento, lembrando que esse pensamento é eletromagnético, a gente vai entrar na vibração do pensamento, e na vibração da música, e o nosso pensamento vai melhorar, vai elevar. Eu sempre acho que nós temos muito que aprender com a doutrina espírita, mas eu acho que nós temos que fazer o nosso esforço de estudar. Nós temos que estudar, e os espíritos sempre nos convidam a estudar. Fiz o exemplo de Allan Kardec, né? A doutrina espírita é uma doutrina de trabalho, de amor, de meter a mão na massa, de pegar na charrua, mas tem que estudar para entender o porquê das coisas. É muito mais fácil. Nós temos também, assim, para nos inspirar, preces lindas, né? A prece de Francisco de Assis, é linda a prece de Francisco de Assis, né? É uma prece tão de coração, tão linda, a prece de Cáritas, que é uma das preces que eu mais gosto. Depois do Pai Nosso, acho que a prece que eu mais gosto é a de Cáritas. Prece maravilhosa. Quem não conhece, busque. Na internet tem a prece de Cáritas. Então, queridos, no livro Ecos de São Bartolomeu, que é um livro bem fininho, ninguém tem desculpa, porque mesmo que não goste de ler, ele é um livro bem fininho, um livro maravilhoso. E lá no final do livro, Emmanuel fala o Pai Nosso. Ele repete o Pai Nosso de Jesus, mas explicando cada parte do Pai Nosso. E é uma coisa linda, uma prece maravilhosa, é imperdível. Eu poderia falar aqui, mas eu gostaria que cada um buscasse essa prece de Emmanuel, esse Pai Nosso. E nós terminamos assim o nosso estudo, encerramos o nosso estudo sobre a prece, sobre o pensamento, no desejo sincero de que todos nós, incluindo eu, possamos melhorar a qualidade de nossos pensamentos e nos lembrarmos de orar, orar em todos os momentos. Orar quando a gente passa na rua e vê um acidente de trânsito e que, às vezes, a pessoa fica curiosa só de ver o que aconteceu, se tem gente ali morta, não morta, não importa. A gente já ora, emite um pensamento de carinho, pedindo aos espíritos socorristas, aos médicos espirituais que protejam aquela pessoa, amparem aquelas pessoas envolvidas no acidente, as suas famílias, porque às vezes é uma situação muito grave. Então, nós orarmos ao olhar alguém em sofrimento na rua, que a gente às vezes não pode fazer nada, mas pode orar. Sempre se pode fazer alguma coisa, né? Para os hospitais, orfanatos, todos os lugares onde haja dor, sofrimento, para o vizinho que está doente, qualquer pessoa. Então, que fique em nossos corações a gratidão a Deus, nosso Pai, que ouve e recebe todas as nossas preces, aos espíritos bondosos e amigos, ao nosso espírito protetor, que está sempre ao nosso lado, que a gente se lembre um pouquinho mais dele, e que a paz de Jesus fique no coração de todos. E até uma próxima.